O uso de tela, a neurociência ela já traz para a gente que traz diversos tipos de alterações nas conexões que nós temos do cérebro mesmo. Tá? Isso traz problemática para a gente. Isso é algo que já é fundamentado pela ciência. Então, você que está trabalhando com aprendizagem, nós temos que ter, né, fundamentos baseados ali pela parte científica. Então, não adianta eu trazer conceito empírico e querer aplicar isso. Então, a neurociência, ou seja, né, o aprendizado baseado em estatística e metodologias assertivas que foram quantificados, foram comprovados através de um estudo, né, que, poxa, é isso realmente que acontece, que é o que vale para a gente. E esses tipos de estudos, né, ou seja, baseados em evidências, trazem para a gente, né, o transtorno do neurodesenvolvimento, ele não é causado pelas telas. É alguma coisa que aconteceu na formação do sistema nervoso. Mas, se eu colocar uma tela ali, eu vou prejudicar muito uma pessoa que já tem transtorno. Eu vou piorar a situação dela. A mesma coisa acontece se eu colocar numa pessoa neurotípica. Né? Ela não tem transtorno do neurodesenvolvimento nenhum, mas se eu deixo essa exposição de tela a ela, eu vou ter alteração em retina, eu vou ter alteração em conexões cerebrais. Então, me traz problemas também, né, na formação do sistema nervoso, seja ela uma pessoa neurotípica ou neuroatípica. Não, Tá? perfeito. Ô, Cris, e a gente nota muito essa parte do 0-2, né? Até aos 2 anos evitar tela para criança. Você acredita que ainda tem pais ainda com dúvidas sobre isso? Isso é muito importante, sabe? Porque quando a gente pensa em exposição de telas, né, a gente verifica que está constantemente, né, no nosso dia a dia. Então, o que a gente recomenda baseando na neurociência mesmo? De 0 a 2 anos, sem tela. Não expor a tela. Né? De 2 a 5 anos, se você quer expor, né, porque a gente entende, é difícil você falar para um pai ou para a mãe e falar assim, não vou colocar meu filho. A gente entende, tem pai, tem mãe ou tutores aí que trabalham, que precisam ali, né, se organizar a rotina. Então a gente fala 1 horinha, né, nesse período. E o porquê que principalmente eu estou citando de 0 a 2 anos, de 2 a 5 anos. Né, de 0 a 2 anos sem tela e de 2 a 5 anos é recomendado assim que evite. Mas se for, no máximo 1 hora, tá? Diária. Por quê? Existe o que a gente chama de podas neurais, né? Podas neurais é como se fosse podar literalmente uma árvore, né? Então você vai deixando pra gente ali o que você mais vai utilizando daquela árvore. E o seu sistema nervoso vai fazendo isso conforme você vai se desenvolvendo, né? As sinapses, as estruturas nervosas que são reforçadas pelos estímulos, né, elas vão sendo permanentes e fortalecidas. Outras que não são tão utilizadas, elas vão sendo podadas. Vão criando outras ramificações para aquelas que são mais utilizadas durante, né, o processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança, por exemplo. Nós temos 3 podas que são muito importantes. Uma que acontece, né, aos 2 anos, aproximadamente. Né? Outra que acontece ali para a gente, né, aproximadamente de 3 a 5 anos. E outras aos 7 anos. Né? São as 3 podas que mais são faladas. 2 anos, né? Depois de 3 a 5 anos e outras aos 7 anos. Né? Então, o que acontece? Existem várias outras, mas essas 3 são que são mais faladas quando a gente pensa em aprendizagem. Por quê? Se eu não aproveito essas conexões cerebrais durante essa fase da criança, que é a fase pré-escolar, né? A pré-escola, que é muito importante para o indivíduo, né? Eu não aproveito, eu estou deixando uma gama enorme de neurônios que poderiam ser estimulados e não foram. Então, por isso que a gente fala que a exposição de telas ali, eu estou reforçando aquela criança, por exemplo, a trabalhar muitas conexões que foram utilizadas pela exposição à tela. Mas a parte psicomotora, por exemplo, não foi tanto desenvolvida. E aí vai sendo podada junto com as podas que já acontecem. Então, por isso que é importante brincar com a criança. Né? Eu ouvi uma frase um dia que a partir da hora que você assume uma gravidez, você pai, mãe, aí, tutores, você assume essa gestação, você assume a responsabilidade de ser pais. Então você tem a responsabilidade de brincar com essa criança, de cuidar com essa criança. O que acontece muito hoje é transferência de responsabilidade. Pega uma babá ou uma profissional que faz tudo para os pais, né? E eles não participam muitas vezes dessa construção, que é onde a criança está com aquela janela de oportunidades de aprendizagem muito aberta. Então é importante, pai, brinca com a criança. Pai, mãe, quando eu falo pai, assim, eu estou falando de maneira em geral, seja Sim. você tutor ou tutora de alguma criança aí, né? Você tem ali a obrigação de se adequar,
a essa situação para estimular a criança nessa fase, porque é onde ela precisa. A transferência de responsabilidade hoje está trazendo muita problemática para a gente, pensando nessa questão, né? A criança está deixando de ser estimulada o quanto ela deveria ser. Então, essas podas neurais que acontecem de modo natural, que já é programado de acontecer, ela vai ser interferida pela baixa estimulação. Parte sensorial, parte motora, que deveriam ser estimuladas para que essas sinapses, essas conexões ficassem mais fortalecidas, não são tanto mais. Então, a tela interfere sim.